capítulo 8, versículo 1 até o 3. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados e proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 que estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Feche seus olhos por um momento. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por tua graça, por teu amor e por tua misericórdia. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Minha oração, Pai, nessa noite é que eu não atrapalhe a tua mensagem, mas que eu seja um canal para falar aquilo que a sua igreja precisa ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vocês viram que eu estou com um notebookzinho hoje, né? O pastor está pagando bem, gente. Está prosperando. Imaginem comigo uma situação. Uma ONG que tem alguns trabalhos voluntários. Imagina que essa ONG organize uma missão em uma região que é distante, é remota. E aí essa ONG vai levar nessa missão médicos, enfermeiros, alimentos, roupas. E a equipe que de repente aparece na foto, quando vai postar no Instagram, é essa equipe, é a equipe dos médicos, a equipe dos enfermeiros. Sabe, às vezes leva alguns advogados para resolver algumas causas. Essa equipe aparece na foto, dando vacina em crianças. Eu já falei para vocês que eu morei um período numa tribo indígena, sim? Falei, né? Quem não sabia? Levanta a mão. Aí. Morei 6 meses numa tribo indígena, numa oca. Ajudei a construir uma igreja nessa tribo, em forma de oca também. Quando chovia, dormia em pé, porque molhava mais dentro da oca do que fora. Mas o pior de tudo era a comida, porque a comida era complicada. A água era saloba. Não sei se você já teve o desprazer de tomar água saloba. Deus me livre. Mas fiquei lá uns meses nessa aldeia. Só que eu era líder de missões, então eu era líder de uma equipe lá. Então, na grande maioria das vezes, quem aparecia nas fotos era eu. Só que por trás tinha toda uma equipe que fazia todo o negócio acontecer, que sem eles eu não conseguiria fazer absolutamente nada. É meio que isso daqui que a gente leu em Lucas 8. É Lucas narrando a história de Jesus e ele contando um pouquinho das pessoas que ficam atrás das câmeras. Das pessoas que ficam atrás dos holofotes, que não aparecem muito.
Porque por trás da foto tirada tem um ministério silencioso, sustentando tudo aquilo. Pessoas que doam recursos financeiros, pessoas que doam tempo, pessoas que enviam medicamentos, enviam alimento, enviam passagens. Então, tem muita gente envolvida por trás que sem esse grupo, essas coisas não aconteceriam de maneira nenhuma. É gente que não pega no microfone para falar no púlpito. É gente que não está acostumado em ter a luz aqui no olho. Mas que por trás disso tudo faz as coisas acontecerem nos bastidores. O texto que a gente leu é esse recorte, que é pouco conhecido do ministério de Jesus. Jesus está em plena atividade missionária, pregando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando as boas novas do reino, o evangelho do reino de Deus. E ele não ficou preso dentro de uma sinagoga, que na época era semelhante a uma igreja. Ele não ficou preso dentro do templo. Ele saiu do ambiente religioso e foi encontrar com pessoas. Ele se movimentou, alcançou gente diferente, alcançou regiões diferentes, alcançou povos diferentes. E com ele sempre tinha uma turma que eram os 12 discípulos. Essa galera sempre estava com Jesus. E aí, todos nós sabemos que tinha os 12, sim ou não? Talvez você não lembre o nome dos 12. Nem eu lembro. Memória péssima que eu tenho. Mas você vai saber que tinha 12, que estava sempre com Jesus e que os nomes deles eram sempre citados. Talvez não de todos o tempo inteiro, mas de alguns mais pertinho, Jesus estava sempre citando o nome deles. Agora é interessante que nesse momento Jesus, ou melhor, Lucas, que é o escritor do texto, não menciona o nome de nenhum dos 12. O texto não cita o nome deles. Porque geralmente, quando Jesus estava com eles, era sempre citado. Por exemplo, quando Jesus subiu ao monte lá, que ele teve a visão de Moisés e Elias, o texto diz, e tomando Jesus, Pedro, Tiago e João, subiu ao monte. E Jesus falando com Simão, o Zelote. E Jesus falando com Mateus, sabe? Sempre o nome de alguém dos 12 estava presente no texto. Mas nesse texto, não. O texto diz assim, e também algumas mulheres. O texto diz, Jesus estava com os 12, aí não fala o nome de ninguém, vírgula, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Aí o texto vem dizer quem são essas mulheres. Maria, chamada Madalena, de quem saiu 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, romana, administrador da casa de Herodes. E Susana, que a gente não tem tanta informação, mas pelo nome, romana também. E aí o texto continua e diz, e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Nós estamos falando, gente, do primeiro século, onde a mulher não é muito bem vista sair sozinha e muito menos acompanhada de outros homens.
Mas essas mulheres abriam mão do seu conforto para seguir Jesus e, muito mais do que segui-lo, sustentar o ministério dele. Maria, que foi marcada pela libertação dos demônios que havia dentro dela. Joana, que era esposa de um alto funcionário do governo romano que queria matar Jesus. E Susana, que a gente não sabe muito bem quem é, mas Lucas fez questão de mencionar o nome dela. O que essas mulheres faziam no ministério? Elas não somente seguiam Jesus, como investiam no ministério de Jesus Cristo. Até os 30 anos de idade, gente, Jesus sempre trabalhou. Às vezes a gente tem a impressão de que Jesus já veio no mundo, saiu de Maria com 33 anos e já foi pregar. Teve uma vida. Até os 30 anos de idade, ele tinha uma ocupação profissional. Precisava comer. Precisava se manter. Então ele trabalhava como carpinteiro. Mas quando ele começa o seu ministério, tem condições de Jesus equilibrar, salvar a humanidade e fazer uma cadeira para um cidadão que fez um pedido no final de semana? Não tem como Jesus, Valdir, pregar o sermão da montanha durante um dia inteiro, chegar em casa e ainda construir uma mesa. Não tinha condições de Jesus andar sobre as águas, atravessar o mar, e do outro lado ele chegar um cara com um cartão e falar assim: Jesus, eu quero dar o sinal daquele jogo de cadeiras que eu pedi você para fazer. Não dá para essa situação acontecer. Então, sem a generosidade dessas mulheres, muitos deslocamentos, muitas estadias, muita alimentação, talvez não seria possível. Aí você pode olhar para mim e dizer assim: não, pastor, mas Jesus ia dar um jeito, ele ia multiplicar, ele ia fazer um milagre, então poderia. Jesus teria poder para isso, sim ou não? Estalar o dedo e aparecer uma casa? Mas o ponto é que Jesus, mesmo sendo Salvador, Deus Todo-Poderoso, Criador, Senhor, Ele contou com a generosidade humana para sustentar a sua missão. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas preferiu contar com a generosidade daqueles que tiveram o coração tocado por Ele. Entenda uma coisa aqui, igreja, fé e vida. Jesus não precisa da nossa ajuda para absolutamente nada. Mas Ele nos incluiu na sua missão de salvar a humanidade através da igreja dEle. Não fica achando que pelo teu dízimo, pelo teu dinheiro, pelo teu tempo, pela tua oferta, você é alguma coisa além daquilo que você foi chamado para ser. Não. Nós somos simples servos e servas de Cristo Jesus, abaixo de uma missão muito maior que nós mesmos. Ok, mas o que isso ensina para nós aqui no dia a dia da nossa semana? Eu quero destacar duas coisas aqui para nós. Primeiro, a missão da igreja depende da generosidade daqueles que foram alcançados pela graça. A missão da igreja depende da generosidade daqueles que foram alcançados pela graça. Assim como aquelas mulheres, todos nós fomos tocados por Cristo. Amém? Quantos foram chamados por Jesus? Assim como essas mulheres, nós também somos chamados a sustentar a missão. Elas não
esperando uma bênção de Jesus. Elas não deram esperando que Ele os abençoasse de alguma forma. Elas deram porque elas já tinham sido abençoadas antes de dar qualquer coisa. Elas não se importavam simplesmente com o valor financeiro. Não era uma questão apenas de dinheiro, era uma questão de tempo, era uma questão de dons, era uma questão de talentos. Ok, talvez você não consiga dizimar na igreja, mas você tem servido a causa do Evangelho? Quantas horas a gente tem por dia? Quantas? Quanto é 10% de 24 horas? 2 horas e 40. A gente tem dado o dízimo do nosso tempo para o Senhor? Será que a gente tem gastado 2 horas e 40 do nosso dia, mesmo que sejam intercaladas, para ofertarmos a Ele? Ou a gente passa mais tempo assistindo o Instagram do que lendo a Bíblia? Ou a gente oferta muito mais as coisas dessa terra do que as coisas do alto? Quando eu falo de generosidade, eu não quero falar somente de dinheiro. Nós também precisamos ser generosos com o nosso tempo ao Senhor. Nós precisamos ser generosos com o nosso talento ao Senhor. Nós precisamos ser generosos com os nossos dons ao Senhor. Porque a missão de Cristo contou lá atrás com o apoio de pessoas comuns. E hoje não é diferente. A missão da igreja conta com o nosso apoio. Sem o apoio de todos nós, sem a nossa generosidade, a missão enfraquece. Com a generosidade, a missão avança. Eu vou dar um exemplo de generosidade para vocês que a gente vive toda quinta-feira aqui. Tem o Davi, tem o Wilson, tem hoje o Robson, tem o Du, tem a Hillary, que nem são membros da nossa igreja, mas todo louvor é feito por eles. Nessa banda de quinta-feira, só tem da igreja a Priscila. E o Luiz, que nas escalas de trabalho ele não consegue vir, quando consegue estar. Você acha que a Priscila cantando e o Luiz tocando bateria ia sair algum som? Mas a generosidade de homens e mulheres que não fazem parte da nossa comunidade de fé, mas são generosos para com a igreja de Jesus, faz com que a missão avance. Eu louvo a Deus pela vida deles, porque a gente já chegou a tocar aqui para 4 pessoas da igreja. Hoje a gente tem uma multidão? Não, mas para a nossa realidade, ver vocês aqui hoje num dia de frio como esse, ferve o meu coração em gratidão a Deus. Onde você mora, Du? Você sabe onde que não é perto, quando ele começa a frase diz assim, lá. Você já sabe que não é perto. Mora onde? Lá. Porque o cara que mora perto, você me perguntar pra mim, onde você mora? Eu moro aqui na Gomes. Sempre quando a gente ouve sobre generosidade, logo vem na nossa cabeça dinheiro, 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 dinheiro. Porque a gente vive numa fase da igreja que igrejas pequenas como a nossa sofrem por conta de megas igrejas neopentecostais que fazem absurdos para sustentarem ostentação do pastor. Mas a generosidade que Deus espera de nós é muito mais profunda do que simples dinheiro. É a generosidade que nasce de um coração curado, de um coração salvo, de um coração que entendeu que tudo que nós temos não é nosso, já é dele.
As mulheres que acompanhavam Jesus não deram apenas os seus bens, mas elas deram a sua presença, elas deram atenção, elas deram o seu serviço, elas deram a sua lealdade, elas entregaram tudo o que tinha. Algumas deram recursos financeiros, outras deram tempo, algumas outras afeto, algumas outras dons, algumas outras a habilidade de cozinhar. Mas todas deram. A minha oração é que a partir de hoje nós tenhamos um coração generoso em relação à igreja de Jesus. Que num mundo tão acelerado como o nosso, talvez o nosso maior presente a Ele é oferecer o nosso tempo à obra e à causa do Evangelho. Muitas vezes a gente não precisa só de dinheiro, mas de mãos para fazerem as coisas acontecerem da melhor forma possível. A gente vinha falando no carro hoje, né, pastor? A Sandra vem de Guarulhos. Tem igreja em Guarulhos, sim ou não? Ela vem de Guarulhos para cá. O carro quebrou, ela ficou aí algumas semanas sem vir. Vocês não fazem ideia de como uma coisa simples, que é fazer um café, se tornou uma tortura. Porque a Sandra chegava, ela já... Café, montava a mesa. Aí ficou pro baiano fazer o café toda quinta-feira. Num mundo tão acelerado que a gente possa ser generosos com o nosso tempo em relação à igreja dele. Segunda coisa que eu quero destacar é essa, ó. A generosidade é uma forma de participação ativa na proclamação do Evangelho. Generosidade é uma forma de participação ativa na proclamação do Evangelho. Se eu desse o microfone do jeito que ele está aqui, para Priscila pregar, calma, Carol. Mesmo que o texto esteja aqui, ó. Ela desmaia aqui, que ela só acorda ano que vem. Às vezes você vê ela cantando, aí você fala, nossa, mas não tem vergonha. Tem. Não tem é de cantar. Se eu for cantar, não fica ninguém, nem os músicos. Nem todo mundo vai pregar, nem todo mundo vai cantar, nem todo mundo vai pastorear, nem todo mundo vai liderar, mas todos podem participar da missão. É isso. Aquelas mulheres não subiram nos púlpitos. Elas mal apareciam. Mas com seus recursos, com a sua presença, com a sua lealdade, ajudaram Jesus a chegar em mais cidades, a chegar em mais aldeias, a salvar mais vidas, a curar mais corações, a libertar mais cativos. A generosidade, gente, é um ministério silencioso, porém extremamente fundamental. Agora, a minha pergunta para nós aqui hoje é essa. Será que a nossa generosidade está permitindo com que a igreja vá mais longe e alcance mais pessoas? Responda para você mesmo. Será que a sua generosidade, eu me incluo nessa, porque antes de cortar aí, corta aqui, tá? Mas será que a nossa generosidade tem ajudado a igreja a ir mais longe e alcançar mais pessoas? É claro que sermos generosos com os nossos recursos, com aquilo que Deus nos confiou, também é importante. Mas não faça isso como uma obrigação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tiver alguma questão com o teu irmão, alguma briga com o teu irmão,
e você entregar o teu dízimo, a igreja até aceita e vai usufruir, mas esse dízimo nem chega no trono. Ei, eu não quero que você seja dizimista para que a igreja compre um ar-condicionado quando tiver no calor, melhore o som, faça reforma. Não, não, não. Eu quero que você seja dizimista para que o seu dízimo saia do altar, encontre o trono de Deus, ele receba essa oferta como aroma agradável às suas narinas e abra as comportas do céu sobre a sua vida. Eu não quero que você seja dizimista como um robô que dá um dízimo porque tem medo do gafanhoto, que é mentira deslavada também. Não tem diacho de gafanhoto, de cortador, não tem nada disso. Mas entregue o teu dízimo porque você é grato a Deus e quer ajudar ao Senhor na missão de salvar o maior número de pessoas possível. Se tem uma coisa que Deus não quer, é o seu constrangimento em relação a isso. Se tem uma coisa que Deus não quer, é o seu endividamento por isso. Esses dias eu vi um pastor pedindo dízimo no crédito. Parcela o dízimo aí. Se não tem, parcela em 12 vezes. E ainda entra os juros da maquininha, porque eu não vou pagar os juros. Eu não sei o que é isso, se não é um diabo no meio da igreja. Não é isso que Jesus quer de nós. O que Ele quer de nós é um coração disponível a ofertar dinheiro, tempo, dons e talentos. Não é sobre quantidade, não é sobre obrigação, é sobre entrega e amor. Quando nós somos generosos com o nosso tempo, com os nossos dons, com as nossas finanças, com os nossos recursos, nós nos tornamos parte ativa da missão de Deus. Quando nós entregamos generosamente, não somos nós que sustentamos a missão. É Deus que nos sustenta enquanto participamos dela. Quando nós entregamos tudo isso, não é a gente que beneficia a igreja. Deus que nos sustenta. Talvez você esteja cansado, frustrado, desanimado. Queria dar mais e não pode. Queria ajudar mais e não pode. Mas uma coisa eu quero deixar claro para nós. Que Deus está tentando nos dizer nessa noite eu não preciso do teu muito. Eu só preciso do teu sim. Jesus não quer o muito. Ele só quer o nosso sim. Assim como aquelas mulheres, você pode não estar à frente do púlpito, mas você pode ser aquele ou aquela que sustenta a missão com amor, com gratidão e com entrega. E no tempo certo, Deus vai te recompensar, porque a palavra dele não mente. Enquanto você é generoso na oração, Deus vence as suas batalhas. Enquanto você é generoso na adoração, Deus vence e derruba as muralhas. Enquanto você é generoso nas finanças, Deus derrama bênçãos sobre você. Enquanto você é generoso no amor, Deus abre as portas. Enquanto você é generoso em compartilhar, Deus manda a provisão. Então, em nome de Jesus, levanta a tua mão assim para receber essa palavra profética em nome de Jesus. Deus vai te abençoar não apenas com bênçãos materiais, mas com frutos eternos, com vidas tocadas, com corações curados, com a salvação da tua casa, com a alegria profunda de saber que você está cumprindo a sua vocação. Não despreze aquilo que você tem a oferecer, por menor que seja, entrega na mão dele, que ele faz acontecer o milagre.
Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Minha oração é que, enquanto igrejas, nós, enquanto igreja, que nós possamos ser igual àquelas mulheres, generosas, gratas e que cumprem e sustentam a missão com alegria. Elas são exemplo de generosidade. Mais uma vez, eu não quero que você saia daqui entendendo que generosidade é só sobre dinheiro. Mas é sobre aquilo que você tem feito ou não tem feito para a obra do Senhor. É sobre aquilo que você pode fazer e não faz. Não é sobre o que você não pode fazer. É sobre o que você pode fazer e não tem feito. Se coloque de pé no teu lugar, feche os seus olhos aí, vai. Põe a mão no seu coração assim, deixa eu fazer uma oração por você. A Bíblia diz que Ele mudaria o nosso coração de um coração de pedra para um coração de carne. A minha oração nessa noite é que essa mudança aconteça. Mas de um coração ingrato para um coração grato. De um coração avarento para um coração generoso. De um coração reclamão para um coração que age em favor da obra e da causa do Evangelho. Que o nosso coração seja mudado nessa noite. Senhor, cria em nós um coração generoso, Senhor. Cria em nós um coração grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já fez. Tira de nós toda murmuração por aquilo que o Senhor não fez. Se o Senhor não fez, o Senhor tem os seus objetivos, o Senhor sabe, Pai. Quem sou eu para questionar aquilo que o Senhor está fazendo? Então tira de nós essas reclamações e coloca em nós gratidão, Senhor. Gratidão pelo nosso emprego. Ah, mas é ruim, mas é emprego. Gratidão pela nossa casa, mas é pequena, mas tem um teto. Gratidão pelo nosso carro, Senhor Deus. Vixe, mas para no meio do caminho, mas tem um carro. Gratidão pela comida que o Senhor coloca na nossa mesa. Mesmo não sendo o filé mignon que a gente gostaria, mas a gente não tem dormido de barriga vazia, Senhor. O Senhor tem provido todas as coisas. Então cria em nós um coração generoso.